Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Tocantins, em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje, você irá assistir à terceira edição da Medalha Administrador Belmiro Siqueira, entregue no Rio de Janeiro aos profissionais com 40 anos ou mais de registro profissional. No segundo bloco, você saberá um pouco mais da experiência do professor Alexandre Dias à frente da reitoria do Centro Universitário UNIG. Veja agora. No programa de hoje, você assistirá a um programa especial com a entrega da medalha Belmiro Siqueira. Essa é a terceira edição aqui no CRA-RJ. O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro promoveu a terceira edição da Medalha Administrador Belmiro Siqueira. A solenidade foi realizada no auditório Gilda Nunes, na sede do CRA-RJ. Dezenas de administradores foram homenageados por seus mais de 40 anos de carreira e de registro no Conselho. Na abertura da cerimônia, o presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira, falou sobre o papel histórico da categoria e a contribuição dos administradores na gestão pública e privada. Nós temos um cenário, hoje ainda, para aqueles que são homenageados, estão em pleno exercício de suas atividades profissionais, mas também para aqueles que vão construir os próximos passos, muito importantes em relação ao que vamos fazer de nossa sociedade, que para chegar aqui estavam atirando pedras, né, nos carros e as pessoas não podiam passar, em que a ditadura da minoria que faz num programa de televisão ou numa pequena participação política, quer impor sobre as maiorias a sua vontade e os seus desejos. E aí não se tem democracia. Democracia é a minoria ter o direito de se expressar e tentar se tornar a maioria, e a maioria tentar convencer a minoria, mas é no ponto de encontro, na transigência, na divergência, e nesse ponto de encontro é que se avança, e não a ditadura de pequenos grupos querendo impor suas vontades. Isso me faz lembrar o nascimento da nossa profissão, originalmente, com os primitivos, quando o mundo vivia, na década de 30, o apogeu do totalitarismo. O que se esperava naquela profissão e naqueles pioneiros é que eles fossem legitimadores do Estado Novo. Afinal de contas, se baseava que a base do regime totalitário fascista de Vargas, da ditadura varguista, era o DASP, no serviço público, o Ministério da Justiça e Negócios Interiores na questão política e o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Quando a gente vê fascismo e vê Stalin, a gente vê a mesma lógica do totalitarismo. Mas a nossa profissão, pelo contrário, ela contribuiu fortemente para que esse Estado e esse nascedouro que teria uma origem num regime totalitário pudesse construir, pouco a pouco, no cotidiano, nos seus postos de trabalho, o sistema do mérito, base da democracia, né? O sistema meritocrático, né? A questão da profissionalização do servidor público, o ensino da administração e estruturas invulgares que nós tivemos nesse país, como o caso na área de educação com a Fundação, mas Furnas, Petrobras, Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional, BNDES. Qual é o grande organismo no processo de avanço do capitalismo brasileiro que não estivessem os administradores presentes, atuando e renegando aquela linha autoritária? Alguns colegas administradores tiveram até, né, perseguições nesse processo. Um outro momento que nós vivemos, e também totalitário, vejam que coisa interessante, foi em 65, após a Revolução de 64. Enquanto o presidente Castelo Branco rejeitava a regulamentação profissional da profissão de sociólogo, ele aprovava e sancionava a lei que criava, depois de uma grande luta, né, dos profissionais que iam se formando, dos graduados, etc., na regulamentação do técnico de administração. E, de novo, se via que tentaria o papel de nossa profissão
diante da construção da cidadania ou como um instrumento, uma ferramenta do regime totalitário, do regime autoritário que presidia aquela época. De novo, a profissão mostra, e esse espaço do filme aqui nos traz exatamente a importante contribuição que a profissão teve nos pequenos mecanismos. Não importa se na rua ou não na rua, mas na construção do seu posto de trabalho. Anonimamente, alguns, outros de forma pública, construíram os avanços que o país conquistou nesse período que foi tão bem mostrado aqui, que foi mostrado mais por aspectos simbólicos. Hoje, nós estamos homenageando os colegas que participaram desta construção. É uma homenagem simples, modesta, mas simbolicamente carregada de muita força. Porque o reconhecimento de todos e da profissão, o agradecimento da comunidade profissional, aqueles colegas que diuturnamente têm contribuído para a formação da administração, para os avanços e dificuldades. Temos muitas dificuldades, mas muitos avanços, indiscutivelmente. Por isso que a gente quer trazer para cá, né? Nessa homenagem que estamos aqui no Conselho, transmitindo aqui na nossa televisão e na nossa rádio. Esta profissão tem avançado porque se acertou e se assentou nos ombros de gigantes. E esses gigantes são aqueles primitivos, são agora os colegas que estão aqui recebendo essa homenagem simples, modesta, mas, como disse, muito forte no sentido do reconhecimento pelo trabalho que todos puderam realizar. Uns fizeram mais, outros fizeram menos, não. Todos fizeram muito, porque cada um fez o que pôde, ofereceu a sua contribuição, deu o seu esforço, deu a sua dedicação e transformou efetivamente o nosso país. O administrador Alexandre Dias conta um pouco da sua experiência como professor e como reitor do Centro Universitário UNIG e como fez diferença ser administrador para assumir esse cargo. Veja agora. Nós vamos conversar com o administrador Alexandre Dias, que é reitor do Centro Universitário UNIG, e tem um trabalho super especial, que foi um trabalho de mestrado junto ao agronegócio, que vai ser o segundo momento da nossa entrevista. Como vai, administrador? Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vindo. Ok, eu que agradeço o convite. Para a gente começar, eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa sua trajetória como professor e depois como vice-reitor e agora como reitor. Como é que foi esse caminho que o senhor percorreu? Bom, eu fui admitido em Gurupi, que na época ainda era faculdade isolada, que era a FAFIC, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. E com o decorrer dos anos, então houve um avanço e sempre tinha uma perspectiva de trabalhar numa linha de centro universitário e ainda ter um projeto de chegar até a universidade. E de lá para cá, então, eu ocupei o cargo de coordenador de curso. Depois, com a questão em 2008, se eu não estou enganado, a questão de centro universitário. Então, com a questão do centro universitário, então passa a ter eleições diretas para reitor e vice-reitor. E eu tive, então, a oportunidade com o professor Marcos Peixoto de disputar e ter o êxito na campanha. Passaram-se mais 2 anos, então eu, juntamente com o professor Vitor de Oliveira, nós, então, encabeçamos uma chapa e a qual concorremos. E obtivemos até uma aceitação boa, em torno de 55% da votação, e no segundo momento da reeleição, que aconteceu o ano atrasado, nós obtivemos, então, em torno de 65% dos votos. Eu creio, assim, que foi com os professores. Então, eu achei, assim, que é uma validação de um trabalho
de em torno aí de 15 anos que já estou ou mais na instituição. Na sala de aula, o senhor ministrava que disciplinas? Eu sempre trabalhei mais com a questão de planejamento estratégico e gestão de negócios. E como é que era esse trabalho junto aos alunos? Porque uma coisa é você coordenar uma sala de aula, outra coisa é você administrar uma faculdade, né? De fato, ela, ao mesmo tempo que ele é trabalhoso, ele tem todo um desgaste, mas em compensação ele é muito rico e ele oportuniza então você conversar com vários profissionais. Então você aprende a cada momento nessa riqueza que tem as profissões, essa diversidade das profissões, como elas se integram, como que se coordenam, e aí você passa então o quê? A aprender a trabalhar com um público mais seleto, formadores de opinião, e isso é que talvez assim um grande enriquecimento para nós como profissional da educação. E eu creio sim que é uma oportunidade ímpar na minha vida. Eu acho que talvez não vou ter uma outra chance, em outro momento, de trabalhar com um público seleto. E talvez a grande dificuldade assim, que a gente tem é de perceber, ter esse feeling de percepção de coordenar, vamos dizer, esses coordenadores das várias áreas. Então, por exemplo, o centro universitário tem um curso de medicina, ele tem enfermagem, em compensação ele tem engenharia civil, tem o profissional do direito, né? Então tem o pessoal das licenciaturas. Então isso é uma questão muito rica. E como é que o senhor encontrou a reitoria, né? Que tipo de trabalho vinha sendo realizado? O que o senhor pensou em fazer quando o senhor chegou a ser reitor? O que nós tínhamos assim, em mente, uma preocupação, era manter, assim, que ele foi, no primeiro momento, para a elevação de uma categoria de centro universitário, a se comparar que ele foi submetido a uma avaliação junto ao Conselho Estadual de Educação. E então o Conselho validou com uma nota 2 e logo em seguida por 3 anos. Como nós observamos que existe um plano de desenvolvimento institucional, que é o PDI, então nós reformulamos esse PDI. Lógico, nós não fizemos sozinho, tem apoio da Fundação. Nesse momento é importante colocar que é a mantenedora da instituição. Né? Então eu vejo assim, como o professor Marcos Peixoto foi presidente da Fundação, eu creio que vocês também devem falar com o Eugênio Patelli, ele também foi presidente e fez um belo trabalho frente à instituição. Então, quer dizer, essas parcerias é onde você começa então a ter êxito, você vai ter aquilo esperado do que foi projetado. E nós fizemos um PDI, conseguimos executá-lo com grande êxito, e então se tornou possível a revalidação do centro universitário por 5 anos e com uma nota 4. Então eu creio que esse é um fator de diferencial na nossa gestão. Tá ótimo, professor. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de destacar desse seu trabalho? Não, eu gostaria assim, de agradecer a oportunidade, né, e agradecer ao administrador Rogério Ramos pelo trabalho, parabenizá-lo pelo trabalho que vem sendo feito. Eu vejo que eu tive a oportunidade da implantação do Conselho Regional de Administração e eu fico muito orgulhoso. E eu espero que, de repente, numa dessas, o pessoal está projetando fora, para se fazer fora, quem sabe a Gurupi não possa ser contemplada. E eu espero que os colegas acolham e cheguem até Gurupi para que a gente possa, de fato, estar discutindo e dando o valor que é merecido à profissão. Obrigada pela sua entrevista e parabéns pelo seu trabalho. Ok, obrigado. Eu que agradeço. O Administração em Debate de Tocantins fica por aqui. Na próxima semana tem mais. Até lá!